caros senadores presentes, caros telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, que acompanham esta sessão, pouco mais de 48 horas, daquilo que nenhum analista político, nenhum instituto de pesquisa foi capaz, com antecedência de 4 dias, vislumbrar como resultado das urnas e qual o comportamento, o ânimo e a disposição do eleitorado brasileiro de mudar. Mudar e renovar. Exatamente na contramão do que aconteceu domingo, é o que os analistas falavam. Não haveria renovação, porque o fundo partidário, financiamento público de campanha, determinaria a manutenção dos parlamentares já presentes no Congresso Nacional. Isso seria um artificialismo para não haver alteração na composição congressual, seja na Câmara, seja aqui no Senado Federal. Até porque os deputados federais, os deputados estaduais, melhor dizendo, não tiveram acesso a esse financiamento público de campanha, que foi determinado muito mais da proteção dos candidatos à composição do Congresso, onde está o voto que decide a posição da bancada com o Poder Executivo. E é exatamente isso, senador Valadares, que nós aqui nessa casa temos que avaliar. Mais do que isso, quando se negava que haveria renovação, qual não foi a surpresa? Nesta casa, no Senado, a renovação, senador Lazier Martins, foi de 85%. Apenas 8 conseguiram a reeleição. E é exatamente um grande sinal para a sociedade brasileira, está demonstrando aos políticos, às lideranças políticas, aos comandantes e aos líderes partidários. A sociedade está dando um recado muito claro. Ela não quer saber mais de corrupção, ela não quer saber mais de insegurança, as pessoas não podem sair de casa porque corre o risco de ser assaltada, de sofrer um homicídio, e toda essa celeuma. E ainda, dentro desse processo, ao longo desses últimos 4 anos, a Operação Lava Jato como caldo de cultura para levar ao povo brasileiro a confiança de que é um divisor de águas no combate à corrupção e à impunidade. O discurso dos candidatos que vieram para esta casa e para a Câmara foi moldado precisamente porque souberam interpretar o sentimento do eleitorado brasileiro e da sociedade brasileira órfã daquele que atendesse a esse clamor, com mais segurança pública, com menos corrupção e com uma atenção maior às questões fundamentais, a geração de emprego, a educação e a saúde, que continua na UTI em nosso país. Também foi derrubado por terra. Penso que há um questionamento agora da força que os institutos de pesquisa caíram equivocadamente e não há como explicar. Nem os técnicos, nem os matemáticos, nem os estatísticos conseguem explicar, senador Valadares, como é que as pesquisas até a véspera da eleição davam candidatos em primeiro lugar no Senado, por exemplo, o caso Dilma Rousseff em Minas Gerais, ou o caso Roberto Requião no Paraná, e não chegam ao Senado Federal. Magno Malta, no Espírito Santo, uma pessoa ligada ao candidato Bolsonaro. Essas coisas surpreendentes devem servir de uma grande lição às lideranças políticas. Então, é preciso entender este sentimento da população. Mais ainda, um sentimento que foi ativado por um protagonismo extraordinário das redes sociais. As redes sociais tiveram o papel do financiamento público de campanha, porque na rede social é gratuito, um ativismo extraordinário dos candidatos que souberam usar esta ferramenta para o bem. Alguns usaram para o mal. E aí vem um detalhe. Então, eu que sou uma ativista das redes sociais orgânicas, só para ter uma ideia da força e da reação da rede social, bastou ontem eu ter afirmado que no meu estado do Rio Grande do Sul, o gaúcho não aceita neutralidade. Os gaúchos não aceitam neutralidade. E numa hora de decisão para o país, os gaúchos querem lado. E eu não tinha outra alternativa, fiz conscientemente, porque não poderia, de maneira alguma, ficar do lado de quem destruiu o país em 12 anos de governo e retornar a este mesmo projeto de poder, não um projeto de país, voltar colocando em risco a Lava Jato, colocando em risco aqueles valores e aqueles princípios que a sociedade
tanto cultivou para chegar nessa eleição e dar o recado para as lideranças da esquerda brasileira que não souberam explorar ou que fizeram isso de maneira desonesta, em certa medida, porque prometiam uma coisa e não ofereceram aquilo que prometiam em relação à ética na prática política. Por isso, há um ex-presidente lamentavelmente preso em Curitiba. Então, isso é o preço que estamos agora pagando, mas dado não por uma condução de projeto político nascido nesta casa, mas nascido nas urnas, de maneira mais democrática possível, que foi o anseio da população trazer para o conhecimento do mundo qual é o que o brasileiro quer, o que as brasileiras querem. E esse recado vai na direção de que, na República recente do nosso país, pós-88, a Constituição de 88, 30 anos comemorados recentemente, o que mostrou? Talvez pela primeira vez uma clara definição ideológica do eleitorado, em contrapartida às questões fisiológicas, aquela que troca o voto por um interesse qualquer e que desmascarou, destruiu, implodiu esse sistema de toma lá da cá, também na relação entre o eleitor e o agente público, o candidato a deputado estadual, federal, senador ou governador. Então, esses recados todos vieram para reafirmar a relevância das redes sociais. E aí, um outro fenômeno. A rede social, como todo mecanismo novo de comunicação, ela serve para o bem e para o mal. Que o digam as campanhas de vacinação que o Ministério da Saúde enfrenta de pessoas que fazem uma condução equivocada sobre esse processo. E o Ministério teve que montar uma estrutura para evitar o impacto da fake news, para não prejudicar a vacinação, que é uma questão de saúde pública. Isso é uma situação extremamente preocupante. Na política, tão preocupante quanto na saúde, é preciso cuidar da saúde da democracia. E a saúde da democracia pressupõe o respeito entre os adversários. As redes sociais também foram usadas. E a famosa fake news, a notícia falsa, teve, em muitos momentos, um grande peso para contaminar a discussão e o processo. As fake news vieram para detonar, para destruir e arrasar o adversário, não importando como fosse feito. Lembro muito bem que o Tribunal Superior Eleitoral fez um movimento, e eu presido a Fundação Milton Campos, fizemos um seminário aqui no Interleges, e que, para minha alegria, vieram ministros do TSE, vieram ministros do STJ, vieram ministros ligados à questão do controle da eleição, veio o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, porque também a OAB é interessada que está em evitar as fake news no processo eleitoral. E veja só, todos os partidos firmaram acordos com a Justiça Eleitoral para trabalhar corretamente combatendo as fake news. O único partido que não assinou esse documento foi precisamente o Partido dos Trabalhadores. E ele que se valeu muito das fake news, agora vai à Justiça Eleitoral, vai lá na Justiça Eleitoral para reclamar do peso das fake news. É aquela história. Pimenta no olho do adversário é colírio. Agora está sentindo o impacto daquilo que ele usou contra os seus adversários. Eu fui vítima do PT, porque a candidata a vice na chapa de Fernando Haddad fez uma fake news a meu respeito quando eu, aqui nessa tribuna, estava criticando um discurso em que uma senadora do Partido dos Trabalhadores havia feito um manifesto na TV Al Jazeera, cujas relações com o mundo árabe e com os movimentos islâmicos é muito forte, é reconhecido internacionalmente, e eu havia dito que ela estava fazendo um apelo que a Al-Qaeda, os movimentos ligados ao mundo islâmico, que são os terroristas do mundo islâmico, poderia estar, eventualmente, pedindo a eles apoio para vir para o Brasil. Fiz uma analogia que, politicamente, é aceitável numa hora de embate como esse, mas ela tratou de fazer disso uma fake news que eu havia confundido todas as coisas. E é exatamente aquilo que eles fazem. Eles agora não estão sentindo o preço e o peso desse veneno que eles também aplicaram contra os seus adversários. Então, o peso das fake news, caros colegas senadores, senador Mário Mota, senador Valadares, senador Lazia Martins, todos eles agora estão sentindo. E é preciso uma vigilância, claro, do eleitorado.
É preciso separar o joio do trigo nessa questão relacionada às fake news, às notícias falsas, das verdadeiras informações que o eleitorado precisa receber através das redes sociais. Bastou que eu dissesse ontem, senadores, que o Rio Grande do Sul não aceita neutralidade e que eu precisava tomar partido. E eu disse, ao assumir essa posição favorável à candidatura do deputado Jair Bolsonaro, nesse segundo turno, por conta desta cultura gaúcha de tomar partido. E eu tomei partido. Não poderia ficar do lado do candidato Fernando Haddad, do PT, porque combati aqui no impeachment, fui uma das vozes mais fortes e vigorosas contra e a favor do impeachment e contra os desmandos que o PT teve. Então, não seria de nenhuma forma coerente de minha parte estar do outro lado. E nessas 24 horas, eu tive um aumento nas minhas redes sociais, em Facebook, Instagram e Twitter, extraordinário, porque é exatamente a participação do eleitorado neste processo que nós vamos enfrentar. Então, eu quero agradecer aos meus seguidores das redes sociais, agradecer muito neste embate e, sobretudo, aqui tratar de dizer que foi uma honra muito grande o desafio que eu enfrentei, senador Valadares, e pediria, por gentileza de Vossa Excelência, um minutinho a mais, aqui não é uma sessão de deliberativa, um tempo a mais para apenas concluir o meu raciocínio, senador Valadares. É de dizer que eu tive uma honra extraordinária de compartilhar com o Geraldo Alckmin, o governador de São Paulo, de uma campanha de honestidade, de integridade, de ética, e da equipe que com ele trabalha e acompanha há tanto tempo, como governou São Paulo, é de dizer que eu aprendi muito, e tenho reafirmado, aprendi mais em 8 anos no Senado Federal do que em 40 anos como jornalista. E em 2 meses e meio de campanha eleitoral, aprendi mais sobre a natureza humana do que em toda a minha vida. E esse ensinamento eu levo. E quero agradecer a equipe do governador Geraldo Alckmin, toda a assessoria, do mais alto nível de assessoramento ao mais simples e singelo servidor lá de todos os segmentos. Pessoas com integridade elogiável, preparo acadêmico, preparo técnico, competentes, mas, sobretudo, uma ética no relacionamento e um respeito às diferenças, um respeito às diferenças ideológicas, um respeito às diferenças raciais, às diferenças de gênero, todas as diferenças, inclusive partidárias. Então, foi uma honra ter participado junto com o Geraldo Alckmin, a honra de ter, senador Fernando Bezerra, combatido o bom combate. E entrei no Senado como ficha limpa, saio como ficha limpa e também como Geraldo Alckmin. Não só isto, mas nós temos vida limpa. Então, muito obrigada, caro senador Lazier Martins, pela compreensão do horário, e acho que essa eleição nos traz lições sobre as quais precisamos refletir com muita profundidade. Com muita profundidade, porque se nós ignorarmos e se dermos as costas à sociedade brasileira, nós corremos sérios riscos. Mas, felizmente, o dia 7 de outubro terá marcado na história brasileira do vigor máximo da democracia na sua essência maior e na sua dimensão mais profunda. Muito obrigada, senhor presidente.